Vamos abrir em Lucas 12:19. Alguém que tinha um grande terreno teve uma grande colheita e então disse que iria mandar abaixo os celeiros que tinha e ia construir maiores para que pudesse acumular toda aquela riqueza. E depois ele disse, versículo Lucas 12:19: E direi à minha alma: Alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si mesmo ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Muitos de nós fazemos planos. Planos para o futuro, planos para ter isto, para ter aquilo. E a vontade de Deus para a sua vida? Onde é que fica? O que é que Deus quer fazer com a sua vida? Muitos às vezes se queixam do que estão a passar atualmente. Será que Deus não sabe o que é que nós estamos a passar? Será que Deus não sabe o que está a acontecer? E se Ele permite que nós estamos nesta circunstância, por que será? Será que Deus não sabe todas as coisas? É muito estranho para nós, às vezes fazemos planos, fazer isto, aquilo, mas e Deus? Onde está Deus nos nossos planos? Sabe que a maioria das vezes Ele nos pede para fazer as coisas exatamente inversas daquilo que às vezes sonhamos ou pensamos? Eu vou dar-lhe exemplo de uma pessoa. Eu ouvi hoje esse testemunho. Alguém que é comediante. É um comediante. Conta piadas. Mas ele conta piadas sem dizer asneiras. Sem ofender ninguém. E ele lá estava em Hollywood porque ele gostava e queria ir para o cinema e fazer cinema e tudo mais. Ele até a um dado momento não conseguiu, não fez, e ele então foi agarrar e sentiu que devia de ir para outro sítio. Ele ia sair de Hollywood, onde realmente mais probabilidade de ser contratado para fazer filmes, e foi para Nashville, Tennessee, da Nashville, que nada tem a ver, é a capital de música, sim, entretenimento, sim, mas nada tem a ver com filmes. Eu, quando estava a sair de Hollywood, da reta principal de Hollywood, ele olhou para o retrovisor e viu e disse: Isto é o fim. Eu nunca mais vou conseguir fazer um filme, eu nunca vou entrar num filme, nem nada. Ele ficou triste, mas ele disse: Não, mas o que eu sinto é a vontade de Deus de ir para aquele lado. E eu vou obedecer a Deus. Mais tarde, não muitos anos mais tarde, ele foi posto nas principais revistas, chamado para talk shows, chamados para tudo mais, inclusive fez um filme.
Não é o sítio onde nós estamos que vai fazer a diferença. Não é onde nós estamos e o que estamos a fazer que vai fazer a diferença. O que vai fazer a diferença é nós obedecermos a Deus. Isso é que vai fazer a grande diferença. Então vamos semear em nome de Jesus. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Como o sol brilha, como o sol brilha, como o sol brilha. Quem dá com alegria, como o sol brilha, e Deus o recompensará. Quem dá com alegria, como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Quem dá com alegria, como o sol brilha, e Deus o recompensará. Obrigado, Pai. Podemos semear no teu reino e crer em ti. Sabemos que és tu que enche a nossa boca de bens. És tu que nos está a abençoar ricamente. E nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos abrir em Marcos 10, 21. Marco 10, 21. Eu vou aqui à procura só de uma coisa. Queres-me dizer pelo dicionário online o título da mensagem de hoje, Obsessão. E diz aqui que é importunação perseverante, perseguição diabólica, ideia fixa, preocupação contínua. Quando Deus me deu o título desta mensagem, eu sou muito sincero, eu não sabia o que é que eu ia te falar. O que é que Deus me havia de dizer? O que é que eu havia de falar com obsessão? Obsessão é algo que acontece a uma pessoa que fica obcecada por fazer algo ou ter algo na vida. Não é por acaso que Deus diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e tudo o resto vos será acrescentado. No mundo nós ouvimos, não, temos que lutar pelas coisas, temos que ter as coisas. Ouça, se você não estiver com Deus, toda a luta que você vai ter vai ser inglória. O próprio Moisés disse a Deus, Senhor, se tu não fores connosco, não nos faças subir daqui. Mas, no entanto, um povo que luta com Deus é um povo destinado à vitória. E vê-se isso em Josué, no livro de Josué, um povo que se movia com Deus, que obedecia a Deus. Esse povo lutou e ganhou sempre. Só quando desobedeceu é que não ganhou. Mas ele conquistou toda a terra porque Deus era com ele. Assim na nossa vida, da mesma forma, se Deus não for conosco, ou seja, será que a todos vai acontecer da mesma forma? Não. Deus conhece o caráter de cada pessoa e sabe o que é que há de colocar na vida dela e o que é que há de fazer na vida dela. Será que todos vão ter milhares de euros? Será que todos vão ser pastores? Será que todos vão ser, vão ter coisas grandiosas? Não. Mas não se esqueça que a sua oração pode muito nos seus efeitos. E a sua oração pelo seu ministério
está a abençoar o seu ministério. E você está a ser visto por Deus. Nunca se esqueça disso. Não importa o que você estiver a fazer, desde que esteja na vontade de Deus, você está no caminho certo. Um rapaz veio ter com Jesus e perguntou-lhe o que é que ele havia de fazer para herdar a vida eterna. E Jesus começou-lhe a falar do Velho Testamento, dos versículos. Honra o teu pai e a tua mãe, amar a Deus sobre todas as coisas, honra o teu pai e a tua mãe. E ele diz, desde a minha mocidade eu guardo esses versículos, eu guardo isso no meu coração. E agora vejam, versículo 21, Marcos 10, 21. E Jesus, olhando para ele, o amou e disse-lhe, falta-te uma coisa, vai, vende tudo quanto tens, dá-o aos pobres e traz um tesouro no céu, e vem e segue. Mas ele, pesaroso desta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Então Jesus, olhando em derredor, disse aos seus discípulos, quão difícil entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. E os discípulos se admiraram destas suas palavras, mas Jesus, tornando a falar, disse-lhes, filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mau ter dinheiro? Não, por favor, não. O que é mau é o dinheiro tê-lo assim. Vou-lhe explicar uma coisa. Muita gente pensa, por ter determinada autoridade, determinada capacidade financeira, que pode mandar mais que os outros. Muitas pessoas confiam que por ter dinheiro podem ter tudo e serem tudo o que querem. E é isso que Jesus está a dizer. Eles pensam que podem comprar lugar no céu porque têm dinheiro. Eles estão a confiar não em Jesus, não em Deus. Estão a confiar nas suas próprias capacidades porque têm dinheiro. E isso é errado. E dinheiro, ter muito dinheiro é mau? Não, não é mau, por favor. Entenda o que deve fazer com ele. Entenda que dinheiro é uma arma poderosa, que bem utilizada pode trazer muita gente para Cristo e abrir os ouvidos a muita gente para que ouça o Evangelho verdadeiro. Mas entenda uma coisa, não é porque você tem dinheiro que é mais que os outros, mas porque você tem Cristo no coração. Isso sim o faz diferente, o faz um filho de Deus. Não confie nas riquezas, porque elas podem lá estar e depois pode não estar. Ou pode acontecer como aquele primeiro homem que nós lemos, na altura das finanças, em que tinha muita riqueza e que naquela noite ia morrer. E para quem ia todo aquele dinheiro? Nós temos que depender sempre, única e exclusivamente de Deus. Porque se não o fizermos, se não confiarmos a Ele todas as nossas coisas, vamos confiar em quem? Ainda ontem Deus me estava a dizer, tudo o que fizeres, ora. Tudo o que fores fazer, antes de fazer, ora. Nem que seja apertar um parafuso. Eu sei porque ontem eu tentei instalar uma coisa em minha casa e tornou-se difícil, foi complicado. E Deus, no final do dia, chamou a atenção e disse, quando tu fizeres qualquer coisa, ora primeiro.
Uma das coisas que eu reparei andando com Deus é que a nossa mente fica a funcionar de maneira diferente. Quando nós buscamos a Deus, para qualquer coisa, a nossa mente parece que expande. Fica-se com mais sabedoria. Consegue soluções mais fáceis para aquilo que estamos a fazer. Torna-se tudo mais fácil. Porque Deus está a intervir naquilo que estamos a fazer. Eu vi isso quando eu estive a ajudar um irmão nosso, engenheiro informático, a fazer uma página na internet. Eu vi isso acontecer várias vezes. Então, mas Deus percebe que linguagem de computador? Foi Ele que a criou. Sabe tudo. Às vezes, quando pensamos em Deus, pensamos assim em alguém com muita idade, muito antigo, e que não percebe nada da tecnologia moderna. Quão errado você está. Ele sabe de tudo. E entenda uma coisa, quanto mais colocamos Deus na nossa vida, naquilo que fazemos, naquilo que trabalhamos, mais Deus está connosco, mais perto estamos de Deus, mais a luz dele irradia em nós e mais cheios de luz nós ficamos. Então fica tudo diferente. Nossa vida muda, nossa maneira de pensar muda, a nossa maneira de operar perante as situações muda por completo. A nossa maneira de reagir perante as situações muda. Você entende? Ouça, podem-nos fazer todo o mal. Podem fazer mal por causa disto, daquilo, dizerem mal de nós até. Não é disso que você se tem de preocupar. Você tem que preocupar é como é que Deus o está a ver assim. Como é que você está a andar com Deus. Porque o mundo pode falar o que quiser e dizer o que quiser. E achar que o está a prejudicar a si. Mas verdadeiramente não o está a prejudicar. Está a beneficiá-lo assim. Dizendo mal, sim. Às vezes até dizendo mal, o está a beneficiar. Quantas e quantas vezes tentam prejudicar homens e mulheres de Deus e tudo volta-se ao contrário, porque Deus está com eles. E é aqui que eu incentivo a cada um de nós, todos nós, a andar com Deus, a estar com Deus, a pedir a Deus. Ouça, se você não está a conseguir fazer... esta semana, houve principalmente um dia que eu tive que ir trabalhar e estava a ser difícil para mim. Eu acordei, não percebo como, dormi, mas quando acordei parecia que estava mais cansado do que quando me deitei. Eu achei aquilo muito estranho. E então fui orar, pedindo a Deus para que me desse forças, me capacitasse, porque aqueles que esperam no Senhor, as suas forças são renovadas. E eu orava isso. E eu fiquei cada vez e ficando mais forte até o final do dia, mesmo depois de trabalhar, ainda continuava forte. Nós colocarmos Deus na nossa vida faz toda a diferença. Não só por causa de honrar a Deus com a sua presença na nossa vida, porque estamos a dizer que precisamos dele, e é verdade, porque precisamos mesmo de Deus. Precisamos de Deus. Sem Deus nada podemos fazer. Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. E é verdade, sem Deus nada podemos fazer. Mas quanto mais depressa nós percebemos isso, melhor melhor trabalho nós vamos efetuar. Melhor coisas vamos fazer. Porquê?
porque Deus está connosco. Houve alturas em que começaram-me a contar uma determinada coisa e eu de repente dei uma resposta. Eu parecia que eu estava do lado de fora a ouvir a resposta que eu estava a dar. Porque aquilo que eu tinha acabado de dizer, eu nunca teria pensado na vida. E era uma solução. Impressionante. Por isso é que Paulo dizia, não vive mais eu, mas Cristo vive em mim. Ele sabia o que falava. Parte das coisas não vinham dele. Vinham da sabedoria de Deus. As suas capacidades podem ser aumentadas se você colocar Deus na sua vida. Se você o convidar, Senhor, anda comigo. Senhor, eu vou fazer uma viagem. Senta-te ao meu lado, anda comigo. Senhor, eu vou trabalhar. Ajuda-me no meu trabalho, Senhor. Para que ele fique impecavelmente. Para que eu seja abençoado não só pela tua presença, mas pela tua sabedoria, em nome de Jesus. Quanto mais você procura Deus, mais Ele vai estar ao pé de si. Mais você vai ser abençoado pela presença de Deus na sua vida. Estes óculos têm uns parafusinhos aqui. E se algum parafuso desapertar, é fácil. Eu tenho uma chave pequenina, agarro na chave, agarro e aperto. Mas Deus me disse, até para apertar um parafuso, busca-me. O que é que pode correr mal quando se aperta um parafuso de uns óculos ou de qualquer outra coisa? Não sei, a chave já me fugiu e já me espetou no dedo, por exemplo. Ah, está bem, mas isso aconteceu. Mas porquê que aconteceu? Porquê que aconteceu? Você nunca pergunta porque é que o mal acontece. Porquê que o bem acontece, nós sabemos porquê, porque Deus é connosco. Mas porquê que o mal acontece? Você nunca pergunta. Eu tento sempre perceber porquê. Porque a maioria das vezes foi algo de errado que eu fiz. E então eu tenho que descobrir o que é que isso está de errado para eu deixar de fazer e poder continuar a ter Deus na minha vida. Então, se nós temos que orar por tudo, a Bíblia diz orai sem cessar. Estamos a orar constantemente por todas as coisas. Para quê? Para termos Deus connosco. Nós precisamos de Deus na nossa vida. Precisamos mesmo a sério. A maioria das vezes nós não fazemos assim, fazemos não. Vamos com Deus, Deus está na igreja. Pedimos a Deus, Deus está na minha casa. Quando oramos. E depois, só quando alguma coisa de grave acontece, é que Deus, 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 acuda-me. Jesus, socorre-me. Até todo o resto do caminho. Você sabe que aquilo que você está a pedir agora podia ter sido evitado se você tinha colocado Jesus primeiro no carro consigo. Naquele trabalho consigo. Sabe que grande parte das coisas podiam ser evitadas se você pedisse a Deus para andar consigo constantemente. Ouça, nesta vida nós precisamos muito mais de Deus do que você imagina. Muito mais. E você diz, não, então eu vou importunar Deus com coisas simples. Não são coisas simples. Você pensa que são coisas simples. Há coisas que não são simples.
Deus me tem permitido ao longo dos anos a olhar e ver o mundo espiritual, e eu vejo muita coisa. E já vi muita coisa. E acredito que os demónios são reais. Eles tentam influenciar pessoas a fazer as coisas erradas, a reagir de forma errada, a retaliar, a defender-se, a ofender os outros. E você diz, mas não tem lógica. Não tem lógica porque você tem paz. Mas aquele que não busca a Deus não tem paz. E então é facilmente influenciado. Quando eu falo de obsessão, não falo só de obsessão por riquezas ou qualquer outra coisa. Falo muitas vezes de possessão demoníaca. Às vezes os demónios atacam de uma forma que te controlam até a pessoa. E você diz, como é que isso é possível? Eu já vi várias vezes isso acontecer. A pessoa não tem controle. E quando vem a ela, diz o que é que aconteceu, o que é que aconteceu, porque ela não sabe literalmente o que é que aconteceu. E tudo porque abriu portas no mundo espiritual para que pudesse acontecer na sua vida. Esse é de um caso de uma mulher que traiu o marido. Foi suficiente. Depois foi a cartomantes, a bruxas e não sei o quê, e foi suficiente para os demónios entrar. Quando se falava a palavra de Jesus ao pé dela, ela começava-se imediatamente a manifestar, a falar com outra voz, a mandar-se para o chão, a querer bater. Mas você sabe que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Muito maior. Essa pessoa tentou-me morder porque eu estava com a mão a repreender. Sai, em nome de Jesus, sai. E tentou-me morder e eu vi literalmente a boca dela ficar parada no ar, sem me conseguir morder. Porque se Deus é por nós, ninguém consegue ser contra nós. Mas há tanta coisa que acontece com cristãos ao redor do mundo. Sim, há. Você conhece a palavra de Deus? Você conhece a palavra de Deus e sabe a palavra que diz: humilhai-vos perante a potente mão de Deus, porque a seu tempo sereis exaltados. Você está-se a molhar perante Deus ou não? Uma vez conheci com um grupo de pessoas que eu estava a liderar, um grupo de pessoas para evangelizar e andámos a distribuir folhetos na rua. Os meus filhos eram pequeninos e distribuíam folhetos também. E as pessoas achavam piada dela tão pequenina a dar folhetos. Passámos por um jardim e nesse jardim estavam sentadas duas pessoas no banco. O irmão nosso foi lá dar folhetos e a pessoa começou a ofender. Mas ofender mesmo. Eu fui até lá pedir desculpa e retirei o irmão de lá. E o irmão virou-se: eu já estou habituado. Fazem o mesmo no meu trabalho. Eu fiquei impressionado a olhar para ele. Eu na altura era guarda noturno. Não tinha sido nada comigo e então não tive reação. A minha reação foi apaziguar.
Mas eu só pensava, se isso acontecesse no meu trabalho, como seria? Sabe que uns tempos mais tarde isso aconteceu. Tentaram gozar comigo por aquilo que eu sou, por eu ser cristão e pregar a palavra de Deus. Sabe qual foi a minha reação? Ignorá-los. Porque não são nada. Quer mal essas pessoas? Não, por favor, quero que sejam abençoadas até. Mas perante mim, nada são. Disseram mal de mim no outro sítio. Disseram mal de mim. Quando cheguei lá, a pessoa começou a falar outra vez da minha fé, daquilo que eu acreditava. Depois, lidando comigo, começou-me a conhecer. E até gostava de mim. As pessoas julgam pelo que veem, pelo que ouvem, pelo que os outros dizem, mesmo estando errado. Tive um colega meu que disse mal de mim num posto de GNR, onde eu entrava ao serviço, disse muito mal de mim. E as pessoas de lá olhavam para mim de uma forma muito estranha, mas à medida que foram lidando comigo, foram-me conhecendo. E um deles até disse, mas porquê é que o teu colega disse tanto mal de ti? E eu disse, não sei. Não sei. Esse meu colega saiu de guarda noturno, mais tarde. E depois veio a falecer. Novo. Será que foi por causa disso? Não sei. Porquê que foi? Sei o que é que ele me fez. Retalia, falei com ele, virei-me contra ele, prejudiquei de alguma forma. Nunca, jamais. Nunca, nunca, nunca. Quando me perguntavam porquê, eu disse, não sei. Não sei. Nunca disse mal dele. Disse sim, o que me fazia. Isso não é dizer mal. É constatar factos. Cheguei a dizer uma vez ou outra, a poucas pessoas falei sobre isso. É porque as pessoas têm muitas vezes a mania de quando alguém morre, dizer, era tão boa pessoa. Mas se ele não era, como é que eu posso dizer que ele era bom? Não entendo. Para você entender uma coisa, nós estamos neste mundo. E o diabo vai fazer de tudo que nós tememos na nossa vida, obsessões por certas coisas. Porquê? Aquilo que nós gostamos, aquilo que nós coisas, para que se torne uma paixão para nós, uma paixão, uma opção para nós. E fazendo isso, nos desviamos do verdadeiro caminho, que é andar com Deus. Porque só com Deus é que nós somos vencedores em todas as áreas da nossa vida. Só com Deus vamos vencer. E ouça, mas temos que o buscar. Porque se não buscarmos, nós até podemos ver circunstâncias na nossa vida onde Deus nos ajudou, mas Ele podia nos ter ajudado muito mais se o tivéssemos convidado a estar connosco todos os dias. Anda comigo, Senhor. Ajuda-me aqui, ajuda-me ali. Preciso de Ti. Mostra-me, dá-me sabedoria. Quantas vezes eu já orei por sabedoria? Quantas vezes eu já orei por entendimento? Quantas vezes eu já orei, Senhor, ensina-me o que é útil. Mostra-me o caminho que devo andar.
Porque eu sei que se receber algo de Deus, eu sou abençoado. E eu vejo que o mundo não tem nada para oferecer. Parece muito bom, até pessoas, às vezes parecem muito boas. Mas quando vemos a conhecê-lo, meu Deus, tem-me perdido. Será que todas as pessoas são assim? Claro que não. Mas Deus nos pode fazer escolher pessoas. Entende? E evita-nos perder tempo. E não é escolher pessoas porque elas têm, em questão financeira, porque elas são, o sítio onde estão. Não, não, não. Escolher pessoas porque Deus conhece o coração delas e sabe como elas são. Não por causa do que elas têm ou que poder têm, mas porque são de Deus. E essa é a grande diferença. E você vai querer ter essas pessoas ao seu lado. Pessoas que são de Deus ao seu lado. Porque então você sabe que vai estar debaixo da bênção constantemente. Essas pessoas vão orar por si, você vai orar para essas pessoas e vão ser abençoados. Porque a oração do justo pode muito nos seus efeitos. De um justo. Veja o que está aqui escrito. Mateus 6:31. Acho que o meu Mateus Sonhos foi de férias. Mateus 6:31. Não andeis inquietos, não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos. Porque todas estas coisas os gentios procuram, todas as pessoas procuram. De certo que o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Ele sabe do que é que nós precisamos. Ele sabe do que é que nós necessitamos. Mas diz aqui, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Deus sabe do que é que nós precisamos. Então porquê é que você não ora a Deus? Porquê é que você não busca a Deus? Olha, se você está a precisar de férias, porquê é que não busca a Deus e pede a Deus, Senhor, dá-me férias? Dá-me uma semana de férias. Será que Ele não é capaz de dar? Claro que é. Muito facilmente. E você diz, mas você imagina Deus, todo-poderoso, capaz de fazer tudo. Você acredita em Deus assim ou não? Você acredita em Deus que Deus é capaz de o curar? Você acredita em Deus que é capaz de o abençoar financeiramente? Você acredita em Deus que é capaz de libertar a sua família, abençoar a sua família, colocá-lo nos caminhos certos do Senhor? Você acredita em Deus? É que se você acreditar nele, você busca constantemente para estar na sua vida, para mudar completamente a sua história. Não pense, porque você está a passar por umas situações difíceis ou complicadas, não pense que é o fim. Não. É apenas o princípio. E você diz, o princípio ainda pior. Não, você não entendeu.
Daniel foi levado para a cova dos leões acusado injustamente, por causa de uma armadilha que os colegas seus tentaram fazer para tirar-lhe o poder das mãos, ou tentar matar. A armadilha foi feita e ele foi parar dentro da cova dos leões. O rei, que gostava muito dele, mas por causa da lei que tinha instituído, não podia falhar à lei. E então fugiu o sono dele, porque ele gostava muito de Daniel. Sim, Daniel, perdão. E Daniel esteve na cova dos leões. E de manhã o rei foi lá, abriu a porta e disse assim: Homem de Deus, Daniel, ó Deus a quem tu continuadamente serves, te livrou da morte. E Daniel lá dentro diz: Não foi enxado a mim mal algum, Senhor, meu rei. Até os leões famintos se transformaram em gatos. Andavam à volta dele como fossem gatos. Gatos muito grandes. E não fizeram mal a Daniel. Porquê? O rei dos reis, o senhor dos senhores estava com ele. O mesmo rei dos reis, o mesmo senhor dos senhores que está consigo agora. E aquele mesmo rei dos reis, senhor dos senhores, que você deve convidar todos os dias para estar consigo. Para qualquer trabalho que você estiver a fazer, você deve orar e buscar. Porque então você se torna invencível perante o mundo. Escusado será dizer que o rei mandou tirar Daniel da cova dos leões e mandou para lá aqueles que fizeram a armadilha para ele. E eles ainda não tinham chegado ao chão, já estavam mortos, porque os leões despedaçaram. Não se esqueça que a situação que você pode estar a passar pode ser má. Mas existe um Deus que sabe tudo e que o vai livrar, no nome de Jesus. Às vezes as situações são difíceis, mas eu pergunto, na situação difícil, você está a buscar a Deus? Eu tive chefes meus, por causa de uma ação minha, começaram a olhar para mim com outros olhos. Começaram-me a cumprimentar e a reverenciar de outra forma, completamente diferente. Porque eu agi corretamente. E ouça uma coisa, a nossa reação tem muito a dizer o que nós somos. E acredita em mim, mais vale você ter uma reação vinda de Deus do que ter uma reação vinda do humano, que você é, e eu sou. Porque se você tem uma reação humana, vai deitar tudo a perder, mas se você tem uma reação vinda de Deus, uma reação divina, vai ser uma bênção para a sua vida. Eu sei disso. Esta pessoa tinha acabado de participar de mim. Eu sabia disso. E como era perto da época de Natal, eu dava calendários e eu dei um calendário a essa pessoa. Essa pessoa nunca mais foi o mesmo perante mim. Sempre me cumprimentava bem, sempre se levantava para me cumprimentar, sempre me tratou a partir daí de outra forma completamente. Porque eu tive uma reação da parte divina, da parte de Deus, não a reação de retaliação humana. Trata os outros bem, mesmo quando lhe tratam mal. Deus o vai honrar na sua vida e vai lhe mostrar um caminho mais excelente. Agarre-se a Deus. Buscai primeiro o reino de Deus, sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Tudo. A bênção que você quer,
a libertação, tudo, 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 tudo vai ser diferente. Tudo vai ser diferente. Porque Deus é por si, ninguém poderá ser contra si. Eu peço ao grupo Louvor que venha para aqui, se faz favor. Pai, tu sabes quem eu sou. E conheces o meu temperamento, Senhor. Por isso tu sabes que eu preciso da tua ajuda. Sem ti nada posso fazer e eu sei disso. Por isso ajuda-me, Senhor. Ensina-me o que é útil. Mostra-me o caminho que eu devo andar. Porque eu quero estar contigo constantemente, Senhor. Tu és tudo para mim. Tudo. No nome de Jesus. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém. Então, muitas bênçãos. Uma boa semana. Cheia de bênçãos. No nome de Jesus.